Eu sou Marcos Granato, sou coordenador de Museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins e nós estamos aqui nas dependências do Laboratório de Conservação de Objetos Metálicos do museu. Podemos dizer que é um espaço singular no Brasil, não há outro similar, mas essas atividades que acabaram resultando na montagem desse laboratório aqui, começaram há muitos anos, na década de 90, por volta de 1993, ainda no prédio histórico do MAST, onde todas as atividades estavam concentradas, numa oficina de manutenção, onde eram realizados trabalhos de montagem de objetos que estavam desmontados, de limpeza desses objetos, no início do que foi a organização da nossa coleção principal, a coleção de instrumentos científicos do MAST. Essa coleção é uma coleção muito importante, ela tem significância internacional, ela, por conta da sua, digamos assim, dos valores que estão agregados aos objetos que compõem a coleção, e houve um trabalho sistemático de muitos anos para organizar a coleção, fazer o processamento dos objetos, processamento técnico, que é uma etapa importante na área de museologia para documentar, né, os objetos da coleção e, em paralelo, também de conservação e manutenção. Naquela época, a sala era uma sala pequena, situada no primeiro pavimento do prédio histórico do MAST, que nós chamamos hoje de prédio sede, né? Com o passar dos anos, essa sala foi transferida para o terraço desse prédio histórico. Uma sala maior, era mais ou menos 50% maior, ainda era considerado como uma oficina de conservação, não como um laboratório, desde que as pessoas que ali trabalhavam eram muito poucas, né? Na verdade, somente 2 técnicos, e a museóloga que era responsável, e que é até hoje, a Cláudia Penha dos Santos, responsável pela coleção dos instrumentos científicos do MAST, era também responsável por essa área. Mais tarde, eu resolvi fazer um doutorado relacionado à área de conservação de instrumentos científicos e, com isso, finalizar do meu doutorado, então passei a ser responsável pelas atividades desse laboratório e também foi aí que começamos a fazer iniciativas mais complexas em termos de lidar com os objetos e até realizar algumas restaurações de objetos da coleção, né, cujos resultados estão publicados, né, então disponíveis também na página do MAST, né. Então, essa situação permaneceu como tal até a primeira década dos anos 2000, já no século XXI, quando foi construído um prédio anexo, é onde estamos hoje, né, onde vocês podem aqui ver um pouco do espaço do LAMET, né, do Laboratório de Conservação de Objetos Metálicos, que é situado nesse prédio anexo, que foi então construído durante a primeira década dos anos 2000 e aberto em julho de 2010, quando então, no térreo desse edifício, havia a previsão de um espaço de 2 salas bem maiores do que a sala onde estava situado a oficina de manutenção de instrumentos científicos no prédio histórico, né? Então, essa é uma das salas, mas tem uma outra sala contígua, onde então nós decidimos que estávamos galgando mais um patamar, então saindo da oficina de manutenção para um laboratório de conservação, porque agora nós tínhamos expertise sobre o tema, sobre a conservação, tínhamos técnicos que já poderíamos considerá-los técnicos de conservação, sendo que um era servidor da casa, ainda, é o Carlos Nascimento, e o outro era um prestador de serviço, ainda, é o Ricardo de Oliveira Dias. E com isso, então, começamos os nossos trabalhos de montagem desse laboratório aqui no prédio sede. E isso foi feito com o apoio de alguns
patrocínios, né, obtidos em editais de seleção pública. O primeiro foi do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que nos deu recursos para a compra de alguns mobiliários. O segundo foi com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, do MCTI, e o terceiro da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Então nós tivemos apoio de 3 instituições para a montagem desse laboratório, em termos tanto de equipamentos como de mobiliário. Com isso, nós fomos nos capacitando e montando uma infraestrutura que permitiu cada vez mais que nós pudéssemos ampliar os trabalhos, torná-los com maior profundidade e também abrir esse espaço para treinamentos, para aulas práticas, desde que o museu tem uma parceria com a Unirio para fazer os cursos de mestrado e doutorado em Museologia e Patrimônio. Então, algumas aulas práticas da disciplina Museologia e Conservação são feitas aqui nesse espaço, assim como depois, mais tarde, com o próprio mestrado profissional em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia, que o MAST desenvolve há cerca de 2 anos. Hoje em dia, nós temos aqui desenvolvendo 3 linhas, basicamente, de trabalho, né? Uma linha voltada a essa parte de conservação e restauração dos instrumentos científicos, sejam eles aqui da instituição, sejam de outras instituições. Uma outra frente de trabalho voltada para a conservação e para a higienização de objetos arqueológicos metálicos pertencentes a coleções científicas. E uma terceira frente que tem relação com a digitalização em 3 dimensões dos objetos da coleção do MAST, com o propósito, o objetivo, né, de documentar esses objetos, porque são produzidos modelos tridimensionais virtuais que permitem, através da ampliação, né, no computador, de vermos em detalhe a superfície desses objetos, e virá-los, e modificar, explodir as peças, enfim. Mas também de documentar processos de conservação e de restauração. Então, nós temos, em cada uma dessas frentes, nós temos parcerias, colaborações com instituições, sejam internacionais como nacionais. No caso do restauro de instrumentos científicos, nós temos uma colaboração com a Fondazione Scienza e Tecnica de Florença, né? No caso dos artefatos arqueológicos, nós temos uma colaboração com o Centro de Tecnologia Mineral, com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e com a UFRJ, né, no que concerne aos laboratórios onde são feitas análises desses artefatos. E na terceira frente, que é relacionada à modelização e à produção de imagens tridimensionais, na verdade são objetos tridimensionais virtuais dos objetos, nós temos uma cooperação com a COP da UFRJ na área de modelagem tridimensional. Então, esse espaço aqui, como vocês veem, começando em 93, estamos em 2016, são 23 anos, né, de trabalho, meu Deus, já. Nesses mais de 20 anos de atividade, ele vem crescendo, vem se estruturando e vem se firmando no cenário nacional como um espaço bastante considerado e de referência para as atividades de conservação de objetos culturais de natureza metálica.